Essa prática eu resolvi manter o mesmo tema de ontem, que é o fazer nada e o encontro consigo mesmo. E aí foi muito interessante, assim, porque como é que a gente vai fazer uma prática de Hatha Yoga se a gente vai executar os asanas e ao mesmo tempo fazer nada, né? Já vou explicar aqui para vocês. Então, o fazer nada, o encontro consigo mesmo nessa prática vai ser através da repetição dos asanas, aonde na repetição eu vou deixar vocês fazerem dentro do próprio tempo de vocês, através do comando interno de vocês. É muito comum que a gente, quando se acostuma com uma aula, praticar yoga através de aula, a gente dependa do comando do professor. A gente fica esperando o comando do professor para mudar de posição, para fazer de um jeito ou de outro. Além das observações e percepções que vocês podem ter, além daquelas que eu coloco aqui. Então, em algumas posturas a gente vai fazer juntos e na repetição vocês vão fazer através do comando interno de vocês, vão observar aqueles detalhes de construção da postura que eu coloco na primeira vez, mas vão estar abertos para ouvir a voz interna de vocês dizendo se vocês podem ficar um pouco mais, o que mais tem para vocês observarem, para onde se direciona a sua atenção. E um outro jeito que a gente vai fazer aqui para fazer nada e estar consigo mesmo é através da permanência da postura. Então a gente tem um momento que a gente faz a postura, constrói a postura através do nosso lado racional, voluntário, e durante a permanência da postura tem um momento que a postura passa a se fazer em nós. É um momento que involuntário, que acontecem coisas involuntárias, como a ação da gravidade, como os músculos começam a se afrouxar, a amplitude na postura começa a se modificar. E nesse momento, para onde que se direciona a sua atenção? Você se distrai para fora do corpo? Ou você incorpora a postura? Incorporar no sentido de tornar corpo a postura, como se fosse um processo digestivo que passa pelo processo metabólico. Você entra nesse estado de asana. Nesse momento você não está mais fazendo a postura, você não precisa mais sustentá-la, ela já se sustenta por si só. E esse é o fazer nada e o encontro consigo mesmo durante a permanência da postura. Como se fosse aquele exemplo do peão que fica girando em alta velocidade e fica dentro do seu próprio eixo. Se ele perde essa atividade, essa estrutura existencial dele de ficar girando em alta velocidade, ele cai, ele tomba. Então ele permanece em atividade para se permanecer no próprio eixo vertical. Mesmo que haja perturbações, que alguém incline ele, tombe ele para um lado, ele pega e volta de novo para o próprio eixo. É com essa metáfora, com esse exemplo que eu quero que a gente fique na mente no momento da permanência, o corpo cheio de atividade, o corpo já estruturado por si só e coisas involuntárias começam a acontecer. E como é que fica o nosso campo de observação?
De novo, a atenção está muito ligada com a respiração. Para onde que se direciona o ar nesse momento. É importante a gente fazer essa ligação também com a nossa respiração. Tá bom? Então, vamos lá. Vai se acomodando aí no cantinho da casa de vocês. Se a voz estiver muito baixa, tem alguns comentários de que pessoas acharam a voz baixa, dá para colocar numa caixinha de som o som, que eu acho que ajuda a ficar mais alto. Então vamos lá. Então, primeiramente, vai fazendo um espreguiçar. Aproveite esse momento para um prazeroso espreguiçar. O espreguiçar também é uma forma de estar consigo mesmo, de ouvir a voz interior do seu corpo, de entrar em contato com você, com a sua necessidade de agora. Esse espreguiçar é orgânico, não tem padrão de forma, não tem certo nem errado. E quando você achar que foi o suficiente, você vai se sentando na postura de meditação, naquela que for mais confortável para você. Você cruza as pernas de um jeito ou de outro, mas mantenha a coluna mais ereta possível. E vai inclinando o seu tronco à frente, aproximando a testa do chão ou das mãos que ficam apoiadas no chão em frente às pernas. E vai soltando a cabeça à frente. E agora, estenda os braços lá para frente. Eu vou ficar de lado, para se vocês precisarem olhar. Deixe os braços bem estendidos lá para frente. As palmas das mãos firmes no chão. O cotovelo nem se apoia no chão. Você começa a fazer a postura, a construir essa postura, o Yoga Mudra. Em algum momento, essa postura passa a se fazer em nós. A força da gravidade, o afrouxar dos músculos que se alongam, e tem outras percepções de coisas que você não comanda, não racionaliza. Outras coisas começam a acontecer que você não governa. A respiração está livre. Para onde a sua respiração se direciona? Onde você sente os movimentos respiratórios?
medida que vai passando o tempo, você vai permanecendo na postura, você consegue se sentir mais entregue à postura? O corpo se estabelece no estado de asana, com firmeza e conforto ao mesmo tempo? Você sustenta a sua atenção? Você não precisa mais ficar com a sua mente concentrada na execução da postura. Ela já é sustentada agora. Observe a sua respiração, as direções dos movimentos respiratórios. Com a coluna curvada, você vai voltando vértebra por vértebra. E volte a construir a coluna ereta. Apoie as mãos no chão e vai elevando o braço esquerdo lateralmente. Quando ele chega na altura do ombro, você vira a palma da mão para cima e vai levando ele até ao lado da orelha. Quando chega lá em cima, você estende e espreguiça ele lá para cima. E você começa a inclinar o seu tronco para o lado direito, mas você sente cada passo dessa execução. Você inclina as costas retas no princípio. Quando é que as suas costas começam a se curvar? Você fecha o lado direito do tronco e abre o lado esquerdo do tronco. Depois que o corpo assume a forma, para onde direciona a sua atenção? A sua atenção vai para fora do corpo? Ou você se torna uno com o corpo? Volte. Volte o tronco e volte o braço. Na volta, você observa um lado que está alongado, o outro lado que ainda está com os músculos mais enrijecidos.
os movimentos respiratórios de um lado comparando com o outro. E vai fazendo para o outro lado. Vai levando o braço direito, vire a palma da mão para cima. Leve o braço até o lado da orelha. Estenda ele lá para cima, espreguiça. Faça uma inspiração profunda e na expiração você vai descendo, inclinando o seu tronco para o lado esquerdo. Fique o tempo que você achar necessário para permanecer e observar nessa repetição, só que para o outro lado. Não tenha pressa se você ainda não voltou, mas para quem já voltou, continue observando os efeitos. Para quem já voltou, vai respirando mais profundamente. Veja se cabe mais ar agora dentro do seu corpo. E agora você vai estendendo os dois braços, vai levando os dois braços estendidos lá para cima. Se você quiser, você entrelace os dedos das mãos, senão você deixa as mãos paralelas. E espreguiça lá para cima. Observe a tração muscular dos músculos que envolvem as suas vértebras. Há um alongamento e, ao mesmo tempo, um tônus muscular. Você não coloca excesso de tensão. Como se manter mais leve nessa postura? Sem perder a altura conquistada, você volta os braços. Perceba que hoje a gente está permanecendo um pouco mais do que o normal,
Perceba que em alguns momentos eu deixo de dar comandos de o que você deve observar para justamente você ir ganhando autonomia na sua própria prática, para você não depender racionalmente do comando do instrutor, do professor, para você se abrir para a voz interna do seu corpo. O corpo manifesta o que deve ser observado por você. Esteja atento. E vai unindo a planta dos pés, deixando os joelhos caírem para os lados. Segure no peito dos pés ou nos tornozelos. Vai ajeitando a sua região de assento, seu quadril, você vai se sentando sobre os isquios. E essa é uma postura que a gente normalmente faz aqui também, onde a gente observa as intenções contrárias. Uma intenção descendente de aproximar os joelhos do chão e uma intenção ascendente de aproximar o topo da cabeça lá no teto. Essa intenção descendente passa pela lateral do corpo e essa intenção ascendente passa pelo centro do corpo. Vai do assoalho pélvico até o topo da cabeça. Então a gente executou a postura, criou as intenções para se manter numa estrutura existencial, corporal. E nesse momento que você se aproxima desse estado do asana, que você busca firmeza e conforto ao mesmo tempo, passe a observar o que acontece involuntariamente. Os músculos se afrouxam, o corpo se acomoda naturalmente, sem que passe pelo seu racional. O ar vai sendo direcionado para diferentes partes do seu corpo. E vai voltando a ficar na postura de meditação. Observe-se agora se há mais corpo na postura de meditação. Ou seja, se você incorporou mais o estado de asana, um estado firme e confortável ao mesmo tempo.
E agora vamos estendendo as duas pernas lá para frente, passando a ficar na postura do bastão. Observe como é estar nessa postura, se há uma tendência de você soltar as costas lá para trás. Se você precisar, você apoia as mãos no chão para ajudar a se manter com a coluna ereta. Flexiona um pouco o joelho se precisar. Mas agora flexione bem os joelhos, apoie somente os calcanhares no chão. Você aproxima o seu abdômen das coxas ainda com a coluna ereta e segura na ponta dos seus pés. Eu gosto de entrelaçar o dedão do pé com o indicador e o dedo do meio. Veja o jeito que você mais se adapta. Mantenha a coluna ereta, o abdômen próximo das coxas. E veja se você pode estender as pernas sem perder essa inclinação do tronco, ou ainda aproxima um pouco mais o tronco das pernas, mas ainda com a coluna ereta, peito bem projetado à frente. E agora, sem perder a inclinação, você observa se pode estender as pernas um pouco mais, se não, você se mantém onde está. E agora sim, você começa a curvar a sua coluna, aproximar a testa em direção aos pés. Veja se você consegue retirar o excesso de esforço. Um esforço físico, mental, racional. Veja se você se sustenta pela sua própria intenção em permanecer firme e confortável. Com a coluna curvada, vai voltando lentamente. Quando você volta, você observa como fica o seu corpo agora na postura do bastão novamente. E agora é aquele momento que você repete a postura da pinça dentro do seu tempo, dentro da sua forma de executar, observando os detalhes de execução,
observando os detalhes da permanência, observando os detalhes do retorno, dentro do seu tempo, dentro da sua forma de executar, depois de eu ter passado esse passo a passo, mas veja qual é a sua melhor forma de fazer. Então faça. Quem não voltou, não tenha pressa. Continue na permanência, continue observando aonde está a sua atenção. E quem terminou pode apoiar as mãos no chão atrás das costas, um pouco mais afastado, e solte as costas, solte a cabeça lá para trás. Descanse um pouco a lombar, solte as pernas. E já vai se deitando de costas, de barriga para cima. Abrace os dois joelhos, traga-os para próximo do peito. Faça um balancinho para um lado e para o outro. Apoie a planta dos pés no chão. Estenda a perna esquerda lá para baixo. Apoie a planta do pé direito sobre o joelho esquerdo. E com a mão esquerda você vai levando o joelho direito lá para o lado esquerdo. Você abre o braço direito na altura do ombro. E gira a cabeça para o lado direito ou deixa ela virada para frente. Você não tira o ombro direito do chão ou deixa ele bem próximo do chão. Quando você chega num determinado limite da postura, você observa o que acontece. O que acontece sem o seu controle,
sem passar pelo seu lado racional, o que o seu corpo te manifesta. Você observa a sua respiração, para onde o ar é direcionado. Vai buscando uma respiração mais profunda e lenta. E lentamente volte. Por um instante, antes de fazer para o outro lado, você compara um lado com o outro. Você compara e observa os efeitos da torção. O que fica na memória do seu corpo. E agora sim a gente faz para o outro lado, só que cada um faz no seu próprio tempo, de acordo com o seu comando interno, de acordo com a sua forma de executar, mas se lembrando dos detalhes que eu trouxe aqui. Na yoga é importante a gente fazer num passo a passo, para não tornar a forma de execução do asana automática, mecânica. Então faça. Quem não voltou não tenha pressa, mas quem voltou vai se virando de bruços. E imaginando que todos tenham voltado,
mas se não voltou, você vai pegando a prática do ponto em que estamos e vamos nos preparando para a postura da cobra. Então você apoia o queixo ou testa no chão, você aproxima as pernas lá para trás, entrelaça os dedos das mãos lá nas costas, com as mãos apoiadas no quadril. Como se alguém estivesse puxando seus braços lá para trás, você aproxima ombros, aproxima as escápulas, mas deixa as mãos ainda apoiadas no quadril. E vai olhando lá para frente, projete o queixo lá para frente, olhando lá para cima, continua aproximando ombros, escápulas. E lentamente volte o tronco, volte a cabeça. Solte os braços. Observe o que fica no seu corpo. Observe como fica a respiração. E vai fazendo novamente nessa mesma variação, dentro do seu tempo, dentro do seu comando interno. Para quem voltou, vai continuar descansando na postura da criança, apoiando as mãos no chão, levando o quadril lá para trás, se sentando sobre os calcanhares e apoiando a testa no chão. Para quem não voltou, não tenha pressa. Vai erguendo o tronco, volte a se sentar no chão, na postura de meditação. Você observa agora, comparando com o início da prática, como você se senta na postura de meditação agora, se você se sustenta mais por si só,
do que por seu comando. Àquilo que fazemos e àquilo que se faz em nós. Aquilo que se faz em nós acontece de uma forma espontânea. A técnica se incorpora, se torna corpo. Então busque aquilo que eu venho falando de um estado de firmeza, conforto e leveza. Você mantém a sua coluna mais ereta possível, quer aproximar o topo da cabeça lá no teto, deixa ombros e pescoço relaxados. Há uma tração na coluna, mas sem criar rigidez. A postura se sustenta mais por si só do que por seu comando. Há uma vontade de não fazer nada agora, uma vontade de permanecer imóvel, com a postura já mais incorporada. Ou há ainda desconfortos, tensões, que você fica racionalmente brigando para se manter confortável e firme. Você já está mais com a sua atenção una com o corpo? Ou ainda se mantém distraído? Naturalmente, pensamentos chegam até nós e a gente não briga racionalmente pelo fato deles terem chegado. Você acolhe eles, mas assim como eles chegaram, você deixa eles irem também. E volte a sua atenção para os movimentos involuntários do corpo, aquilo que não acontece sob o nosso comando. A respiração, micromovimentos que o corpo faz para voltar no seu próprio eixo vertical, como o peão que fica girando em alta velocidade, que está cheio de atividade, que por mais perturbação que aconteça, que possa acontecer, ele volta no seu próprio eixo.
essa respiração confortável, sem comando. E você contempla a sua própria existência. Contempla a si mesmo. Você está uno com o corpo, assim como está uno com o universo. Trazendo a consciência do microcosmo que somos. Trazendo consciência desse canal que somos, por onde percorre todo o universo. E o corpo sendo um instrumento para essa união. E vai se convidando a abrir os olhos, mas para quem quiser continuar nessa prática meditativa, pode desconectar aqui do Instagram e continue no seu próprio silêncio. E eu agradeço a participação de vocês. Quem puder compartilhar o que sentiu, como está sendo. Estou aberta a ouvi-los. E amanhã tem mais uma prática de meditação. Espero encontrá-los. Tenham todos um bom dia e até amanhã.